você preside. Muito bem. Boa tarde, senadora Leila, senadores Portinho, Eduardo Girão. Boa tarde àqueles que estão nos acompanhando. Havendo o número regimental, declaro aberta a primeira reunião de comissão temporária externa criada pelo requerimento número 90 de 2022, que tem por objetivo acompanhar em loco a situação do município de Petrópolis, aqui no meu querido estado do Rio de Janeiro, em decorrência dos fortes temporais que assolaram a cidade. A presente reunião destina-se à instalação e à eleição para o cargo do presidente, designação do relator, bem como apresentação e apreciação dos planos de trabalho. Passamos agora à eleição para o cargo de presidente, consultas parlamentares sobre indicações para preenchimento dos referidos cargos. Franquia a palavra a alguém aí. Romário, por mim, Romário preside, é do Rio de Janeiro. Se ninguém não se habilitar, me habilito ao relatório, mas acho que o Romário é a pessoa mais indicada para presidir essa comissão. Se me permitem os outros, sem prejuízo de nenhum outro. Estamos de acordo. Estamos de acordo, senador Romário. Totalmente de acordo. Agradeço aí Romário, a minha sugestão é que o nosso senador Eduardo Girão fique na vice-presidência, até por ser do estado do Ceará, embora essa seja uma comissão para acompanhar a tragédia de Petrópolis. É lógico que esse tema importa a todo o Brasil, Leila, porque acredito que as conclusões, eu pelo menos imagino que seja uma comissão construtiva, e eu acho que as nossas conclusões podem servir também a situações análogas em outros estados. Senador Girão. Com muita honra, com muita alegria, eu aceito se todos concordarem. Apoiado. Então, com a concordância do plenário, declaro aqui eleito eu como presidente, senador Eduardo Girão como vice-presidente e o relator dessa comissão, senador Carlos Portinho. Estamos todos de acordo? De acordo. Muito obrigado. Vou fazer uma pequena fala aqui. É com muita honra e disposição que recebo a missão de presidir esta comissão temporária especial de acompanhamento das ações relativas à tragédia ocorrida em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. Eu entendo, meus caros e minhas caras colegas, que a nossa principal tarefa agora será trabalhar para que as cenas chocantes que vimos há 3, 4 semanas não se repitam, que famílias não sejam mais dilaceradas pelas enxurradas, que mais vidas inocentes não se percam debaixo de terra encharcada e desabada. As chuvas continuarão a ocorrer, a cidade não mudará de lugar, mas essa comissão, junto com as autoridades locais e nacionais competentes, podemos e devemos fazer para não somente dar assistência às vítimas da tragédia que ocorreu, mas, sobretudo, impedir que elas se multipliquem no futuro. Sabemos que a ocupação desordenada, junto com a topografia e as características geológicas daquela região, se somam às condições climáticas para propiciar a tragédia. Como disse, as condições naturais são imutáveis, mas a forma como lidamos com elas fará, e tenho certeza absoluta, toda a diferença. Teremos um mês de intensos trabalhos, visitas técnicas, audiências e debates com autoridades locais e especialistas que nos trarão um panorama da situação e importantes informações e elementos que nortearão as discussões e o trabalho do relator. Aqui na posição de presidente, tentarei ser um facilitador de todo esse trabalho e tenho certeza de que, ao final, com a ajuda do Papai do Céu, conseguiremos apresentar ao Parlamento e à sociedade brasileira um sólido documento que será fundamental para a segurança e a vida das pessoas que residem naquela região. Gostaria, por último, de me associar à homenagem ao Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, na figura do seu comandante e também secretário estadual de Defesa Civil, Coronel Leandro Sampaio Monteiro, a quem direciono todo o nosso agradecimento, em nome dos mais de 500 bombeiros e funcionários da Defesa Civil que lutaram de forma incansável e diuturnamente para salvar o maior número de vidas naquela tragédia. Muito obrigado e teremos, eu tenho certeza, com muita fé em Papai do Céu, grandes trabalhos pela frente. Nos termos regimentais, designo o senador Carlos Portinho para o cargo de relator dos trabalhos dessa comissão, a quem convido a usar a palavra e apresentar o plano de trabalho da comissão. Senador Carlos Portinho, com a palavra. Muito obrigado, meus caros senadores.
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o município de Petrópolis, na região serrana do estado do Rio de Janeiro, possui uma área de 791.144 km² e população de 307.144 habitantes, isso em 2021. Situado na Serra do Mar, a 68 quilômetros da capital do estado e a uma altitude média de 840 metros, tem população predominantemente urbana e sua economia está baseada principalmente no turismo, na indústria têxtil e no comércio. De acordo com o plano de contingência do município de Petrópolis para as chuvas intensas, verão 21-22, as características geológicas, o processo de urbanização e a ocupação do solo, além de alterações físicas e naturais em todo o município, reforçam a condição suscetível a movimentos de massa, principalmente quando há o incremento de índices pluviométricos. Além disso, por apresentar um relevo acidentado, encravado em vales, talvegues e com diversos pontos de elevação morros, o município torna-se propício a concentrar pontos que recebem as águas que descem dos morros, formando enxurradas, vindo a se acumular nas partes mais baixas. Em 15 de fevereiro de 2022, um forte temporal atingiu o município, ocasionando deslizamento de encostas, enchentes e, infelizmente, também alagamentos, e provocou 230 mortes, tornando-se a maior tragédia climática da história do município. No final de fevereiro, quase 900 pessoas ainda se encontravam desabrigadas ou desalojadas. Estima-se o aluguel social para 3.000 pessoas. O presidente da República, Jair Bolsonaro, sobrevoou as regiões mais afetadas em 18 de fevereiro, acompanhado de 4 ministros do Estado. E quero registrar também que o governador Cláudio Castro, desde o primeiro dia, das primeiras horas, esteve presente, assim como o prefeito Rubens Bontempo. Em 3 de março de 2022, o Ministério do Desenvolvimento Regional repassou 1,78 milhão para recomposição e recuperação das vias públicas e das margens dos rios que cortam a cidade de Petrópolis. No total, cerca de 6,3 milhões já foram disponibilizados pelo governo federal para ações da Defesa Civil no município. Já há recursos federais vultosos para ações de reconstrução, cuja liberação depende ainda da elaboração de um plano de trabalho de responsabilidade das autoridades locais. Quero aqui fazer um parênteses, senador Girão, para aqueles senadores, senadora Leila, que é quase carioca, porque jogou no nosso rubro-negro durante muitos anos, conhece bem a cidade de Petrópolis. Aquela região é a região serrana, é uma região onde a cidade, no caso a cidade imperial, ela se desenvolveu sobre os morros. O que não é morro lá é vale, são raros os terrenos planos. Essa chuva, só para resumir, é realmente fora do normal, mas semelhante a que aconteceu em 2011. Em 2011 eu perdi pessoalmente uma pessoa muito querida no Vale do Cuiabá, né? E essa chuva se repetiu agora, cerca de 10 anos depois. Muitas famílias perderam seus parentes antes e agora. Há uma dificuldade muito grande, porque essa dificuldade de encontrar terrenos planos, e eu acho que isso pode ser um dos papéis dessa comissão, avaliar a relação dos terrenos próprios ou de terceiros disponíveis, para que a gente possa induzir uma política habitacional que depende do governo federal. Não vamos acreditar que Petrópolis, por ser, ainda que seja um município antigo, imperial, ela tem uma arrecadação suficiente para fazer frente a cerca de 3.000 pessoas no aluguel social. É um esforço conjunto do Estado, que já vem investindo na região, recuperando um déficit de 2011. Há ainda 450 famílias das chuvas de 2011 que não foram atendidas e mais cerca de 3.000 pessoas hoje no aluguel social decorrente dessa tragédia. Isso é um número estimado, mas que essa comissão certamente terá a oportunidade de se dedicar. O objetivo geral da comissão:
Em 17 de fevereiro de 2022, o plenário do Senado aprovou o requerimento 90 de 2022, quero aqui registrar, de autoria do senador Wellington Fagundes, que viveu não enchente, mas queimadas em proporção também trágica no seu estado e por isso motivou o senador Wellington a ter essa iniciativa. E criou-se, então, essa comissão temporária externa destinada a acompanhar em loco a situação decorrente temporais. Essa comissão é composta por 7 membros titulares e 2 suplentes e tem prazo de 30 dias, é breve, para concluir os seus trabalhos. A comissão é composta pelo senador Wellington Fagundes, senador Carlos Portinho, nosso presidente, senador Romário, nosso vice-presidente, senador Eduardo Girão, o senador Espiridião Amin, que pode emprestar muito da sua experiência, porque Santa Catarina, no passado, viveu também com as enchentes de forma recorrente, a senadora Leila Barros, que certamente, além de representar as mulheres, senadora Leila, nessa comissão, isso é muito importante, porque há muitas mulheres que perderam seus filhos, né, perderam seus maridos, e esse drama social, certamente Vossa Excelência poderá emprestar muito da sua sensibilidade para essa comissão. O senador Carlos Viana, porque Minas Gerais, inclusive recentemente, ainda esse ano, também sofreu com fortes enchentes. Como suplente, senador Jean Paul Prats, senador Flávio Bolsonaro, também do Rio de Janeiro, e senador Jean Paul Prats, tenho que registrar, de origem carioca, e por isso certamente também consternado com essa situação. O cronograma das atividades, que é uma sugestão que faço aos meus colegas senadores, seguirá o seguinte: no dia 17, eu já articulei com o governo do Estado, devemos partir para Petrópolis, uma visita em loco e sobrevoo das áreas afetadas, inclusive com a nossa assessoria desta comissão, para que a gente possa registrar aqueles que não podem estar presentes, até porque temos 4 lugares disponíveis para esse sobrevoo. Uma audiência na Câmara Municipal de Petrópolis com o presidente da Câmara, que é ex-prefeito ainda nesse mandato, o vereador Ingo, com as comissões especiais. Eles criaram lá a comissão de habitação, comissão de finanças, assistência social, e é importante a gente ouvir para entender aonde eles já estão e essa troca de informações que vai ser muito profícua, inclusive para que a gente possa, de nossa parte, encaminhar as demandas ao governo federal. Também a visita ao prefeito Rubens Bontempo, de Petrópolis. O prefeito Rubens, ele já foi antes, por 4 vezes, se eu não estou enganado, prefeito. A pessoa conhece a cidade, independente de coloração, partidária, ideologia, né? Acho que o nosso espírito é comum e eu já dessas caminhadas políticas, embora em partidos diferentes, e ele está à nossa disposição para nos receber também no dia 17, e na volta a visita institucional ao governador Cláudio Castro, como eu disse, desde o primeiro minuto, e eu acompanhei isso junto com o ministro Rogério Marinho, em contato com ele, lá em Petrópolis, acompanhando a situação, mobilizou a Defesa Civil, como disse Romário, nossos heróis, os bombeiros e a Defesa Civil, que tanto fizeram, assim como a Secretaria de Infraestrutura, com as suas máquinas, numa grande corrente de solidariedade também à sociedade civil. No dia 21 de março, uma audiência pública aí no Senado Federal, um dos temas que eu quero levar, que eu acho que nos importa bastante, é a prevenção, proteção de encostas e estudos geológicos. Há uma série de convidados que eu relaciono, da Defesa Civil, da Alerj, da Agência Nacional de Mineração, porque acho que pode emprestar à nossa comissão a sua expertise, inclusive no assessoramento, e os secretários de Meio Ambiente, tanto do Estado quanto do município de Petrópolis. No dia 24, na mesma semana, então, a audiência pública também no Senado Federal, talvez com um tema que seja ainda ou tanto sensível quanto a prevenção. Né? A prevenção, só um parênteses, a gente tem que... só para situar os meus colegas, né, a questão da prevenção ela é muito sensível porque não são só medidas do poder público. A sociedade civil ela precisa se envolver nessas medidas.
Em Petrópolis, há sirenes que avisam a população para ações de evacuação, né? Mas nós, infelizmente, não alcançamos a disciplina, vou dizer assim, por exemplo, do Japão, em que com um apito toda a população desce de suas casas, sabe aonde vai. É lógico que há questões sociais que a gente não pode deixar de considerar, mas a questão da prevenção, como avançar além das sirenes para que a população entenda a necessidade da evacuação quando elas soam. E, tão sensível quanto, no dia 24, então, a questão da habitação. Como eu disse, há ainda um déficit de cerca de 450 famílias no aluguel social, ainda de 2011. Né? Há terrenos que a prefeitura recentemente, ou num passado recente, melhor dizendo, adquiriu, né? Mas que a Secretaria de Ambiente descobriu que tem várias nascentes nesses terrenos. É possível construir ali? Não é possível. É possível dimensionar, talvez em tamanho menor, porque não adianta, a gente vai ter que pensar num trabalho de formiguinha, até porque não dá para botar 3.000 pessoas no mesmo terreno, porque isso tem um impacto social muito grande sobre a vida e sobre o bairro, né, aonde for. Então, essa é uma missão também dessa comissão. Nesse tema habitação, lembrando que os prognósticos são de 3.000 famílias agora, nessas chuvas desabrigadas, ou pelo menos têm suas casas condenadas, a necessidade de realocação. Os convidados, além do prefeito, o secretário de Habitação do Estado, que na verdade é o secretário de Infraestrutura, Max Lemos, que tem construído, ainda recuperando, resgatando a herança aí de 2011, tanto em Teresópolis, Petrópolis, Areal, que são municípios vizinhos também da região serrana atingidos. Representante do Ministério do Desenvolvimento Regional, e aí eu faço inclusive um parênteses, porque nas chuvas de 2011 havia, senador Girão, um estudo que estava no Ministério da Cidadania das áreas afetadas e de risco em toda aquela região. Com a vinda do Ministério do Desenvolvimento Regional, eu imagino, e inclusive é objeto de um requerimento, que esse estudo tenha migrado para o Ministério do Desenvolvimento Regional, um bom ponto de partida, além da comissão de 2011 da Câmara dos Deputados, que em 2011 concluiu com algumas ações, a recomendação de algumas ações que eu desconfio muitas não foram à frente. Nós não podemos deixar de lembrar também que todo o trabalho em 2011 ele foi interrompido devido à recuperação fiscal do Estado. Recursos no passado foram desviados, não é objeto dessa comissão, mas é bom que a gente saiba, porque haviam esses recursos, foram desviados, né? E o Rio de Janeiro entrou em recuperação fiscal, então também uma dificuldade do próprio Estado, além da Prefeitura, sozinhos investirem em habitação. Então é importante chamar o representante do INEA, que é o Instituto Estadual de Ambiente, ligado à Secretaria de Ambiente, e o representante, aí eu quero fazer um registro especial, senador Romário, senadora Leila e senador Eduardo Girão, representantes da Comissão das Vítimas das Enchentes da região serrana do Estado, que formaram essa comissão em 2011, e eu venho acompanhando, inclusive, senadora Leila, são 4 mulheres de muita garra, muito valor, que eu faço questão que vocês conheçam, escutem a história delas, né? Esse passado, essa herança que a gente precisa resgatar e atendê-las. E, nesse caso, elas representam não só a cidade de Petrópolis, como a Claudinha, mas também os municípios de Areal, Teresópolis, São José do Bairro do Rio Preto, ali, vizinhos, e é muito importante que elas possam colocar os seus sentimentos, as suas expectativas para a nossa comissão. No dia 30 de março, audiência pública no Senado, com um tema que eu sugiro de suma importância e que às vezes passa um pouco paralelo, que é a saúde mental. Senadora Leila, imagina que famílias se perderam todas nessa tragédia. Às vezes sobrou a mulher, às vezes sobrou só o homem. Infelizmente, Petrópolis não é incomum ver pessoas vagando ainda sem direção pela cidade, pela desgraça, por tudo que perderam. Né? É lógico que houve um movimento importante da Prefeitura, contratou diversos psicólogos, assistentes sociais, inclusive com uma verba doada pela LERJ de cerca de 30 milhões, que permitiu logo de início já essas contratações,
mas é um tema que às vezes passa ao largo, né? E a saúde mental da população, né, para a sua reconstrução da cidade é muito importante. Então, nesse caso, representantes do Ministério da Saúde, eu sugiro convocar representantes da Secretaria de Saúde do Estado, do município e a sociedade civil, especialmente. No dia 4 de abril, a diligência será uma audiência pública na Câmara Municipal de Petrópolis, com o tema Diagnóstico, Impacto na Cadeia Construtiva e Repasses de Recursos. Tem recurso federal sendo repassado e a nossa função, senador Romário, muito bem e diligentemente me alertou, a gente precisa saber o que está sendo investido de imediato e o que podemos ainda, através dessa comissão, nos outros temas, inclusive, pressionar, cobrar, demandar do governo federal, inclusive como política pública, especialmente, quero dizer, no caso da habitação e da reconstrução. Essa chuva atingiu, senador Girão, o centro histórico da cidade. Atingiu comunidades, ocupações irregulares, sim, ocupações que foram agora, recentemente, houve regularização fundiária de parte, sim, como no Morro da Oficina, mas principalmente caiu na área urbana, no centro. O comércio de Petrópolis está devastado. O turismo de Petrópolis estima 50 milhões de prejuízo por esses dias, né, até que ele possa retomar a sua força. E a cidade imperial, e quero lembrar, como bem disse o nosso senador Eduardo Girão para mim no texto, comemoramos esse ano os 200 anos da independência do Brasil, então uma data histórica. Eu tive, senador Romário, semana passada com o presidente Carlos Brito da Embratur e sugeri que ele despachasse de Petrópolis para ouvir a demanda do setor hoteleiro, do setor de turismo e poder encaminhar junto ao ministro Gilson, ou quem sucedê-lo a partir de abril, né, ações efetivas que possam fomentar essa retomada do turismo e a reconstrução da cidade de Petrópolis. Então, eu sugiro convidar representantes do Ministério da Economia, representantes do Ministério do Desenvolvimento Regional, procurador do município de Petrópolis, representantes da Câmara de Dirigentes Logistas de Petrópolis, representantes do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, representantes das comissões especiais, conforme requerimento que vou apresentar, né, essas comissões que a Câmara já formou e que podem nos dar ainda mais subsídios. Eu fiz um contato inicial também, quero registrar, com o Instituto dos Arquitetos do Brasil. No caso dos terrenos, há uma relação de terrenos que estariam aptos, ou são de terceiros, ou são próprios, e eu considero de suma importância a assessoria do Instituto dos Arquitetos do Brasil, do IAB, que se disponibilizou a conversar a respeito, para que possa avaliar e dimensionar quantas unidades cabem em cada terreno, de forma a garantir a dignidade e reduzir os impactos sociais. Então, no dia 8/4, concluindo, seria a votação do relatório final desta comissão, que eu espero a gente possa desenvolver de forma absolutamente construtiva. E, nesse sentido, eu quero aqui também registrar, senadora Leila, eu tive a iniciativa, conversei com o prefeito da cidade, tenho mantido conversa com a Câmara de Vereadores e com o procurador do município, envolvi a sociedade civil, Romário, e é importante também a sua participação direta, como também senador do nosso estado. A gente está montando a parte privada e a parte pública para o lançamento de um instrumento novo, senador Girão, pensando um pouco fora da caixa, como é que a gente pode atrair recurso para essa reconstrução. E a minha sugestão foi o lançamento, como fui relator do Marco Legal das Startups, né? E isso é o futuro, é a inovação, o lançamento de uma NFT, que é um ativo não tangível, né? Uma memória, como para que todos que acompanham possam entender, é como se fosse um selo, né? Olhando para o passado, é como se fosse um selo, não da tragédia, mas da reconstrução da cidade, para que a gente possa arrecadar recursos, e eu divido essa iniciativa com todos os meus colegas, e eu espero que dê certo, porque estamos superando as dificuldades por ser inovadora.
né? E é lógico que isso é muito mais da iniciativa privada, esse trabalho, né? Mas eu estou ajudando na parte pública, junto com o Procurador-Geral do município, junto com a Câmara de Vereadores, a uma união para que a gente possa buscar recursos para a reconstrução de Petrópolis, por caminhos fora da caixa, digamos assim, mas também aqui de nossa parte, junto ao governo federal, apontando aonde ele pode incrementar as suas políticas públicas. Assim, então, é o relatório, o plano de trabalho, aliás, que eu apresento, e, lógico, qualquer contribuição, como o senador Gerão pediu a palavra, será muito bem-vinda. Senador Gerão, com a palavra, por favor. Muito obrigado, presidente, senador Romário, senadora Leila Barros, nosso querido senador Carlos Portinho, agora aí empossado como o relator dessa importante comissão, qual eu tenho a honra de participar com vocês, né? Que são senadores respeitáveis, que eu admiro pelo trabalho, pela sensibilidade, né? O Romário é uma pessoa extremamente dedicada a causas da deficiência, é uma pessoa que tem no DNA esse amor, né? Essa missão aqui dentro do Senado. A Leila, extremamente também dedicada, não é à toa que ficou com muitas pautas importantes aqui no Senado, dentro dessa linha, né, da humanidade. É isso que a gente precisa resgatar nesse momento tão difícil que vive o planeta, né? Por exemplo, a alienação parental é algo que ficou com a querida Leila aí, que teve muito zelo nessa situação. Eu acompanhei de perto. E, senador Portinho, você chega aqui nessa casa e relembrou aí o marco das startups, mas chegou também, que tem tudo a ver com o Rio de Janeiro, com o SAF, né, que está aí socorrendo os clubes brasileiros de futebol. E você tem, me permita lhe chamar assim, mas o senhor tem segue uma linha do senador Harold, que eu também admiro demais, né, que partiu para o plano espiritual e que eu não tenho a menor dúvida que está conosco em alguma dimensão inspirando esse trabalho. Então, o Rio de Janeiro muito... Deus não faz nada por acaso. Então está muito bem representado aqui, o senador Flávio também está junto, senador Espiridião Amin, o Wellington Fagundes também, que tem uma experiência. Então eu acho que a gente pode fazer um grande trabalho. Não é de hoje que esse assunto chega para Petrópolis, que esse desafio está ceifando vidas e separando famílias, gerando muita dor e sofrimento, né? Vem desde 88, aliás, 79, né? Você teve em 79 aqui, foi a primeira tragédia, 87 mortos. Em 2000, em 88 nós tivemos 171 vidas perdidas, em 88. Em 2001, senadora Leila, 51 mortes. Em 2011 nós tivemos também outra tragédia, né, em 2011, e agora em 2022. Então, é uma sequência que precisa de um basta nisso, né? A gente precisa fazer a nossa parte, porque as chuvas, como bem colocou o nosso presidente Romário, elas vão acontecer, né? É um fenômeno global e a gente precisa se preparar para isso. Coincidentemente, semana passada, olha como é que são as coisas. Semana passada, eu visitei lá no interior do Ceará, em Redenção, que foi o primeiro lugar a libertar os escravos do Brasil. Olha a linha, olha a coincidência, né? Você acabou de falar, né, senador Portinho, que Petrópolis, a cidade imperial, nós estamos agora chegando nos 200 anos da independência do Brasil. Então tem uma linha muito tênue nisso tudo. E lá em Redenção, 4 anos antes, depois da Lei Áurea, da Princesa Isabel, né? O Redenção liberou, o Ceará libertou os escravos. É por isso que a gente é chamado de Terra da Luz. E eu fui visitar uma universidade lá, que é uma universidade pública, que recebe
recebe povos aí da África, e a gente tem um trabalho muito interessante, né? A Universidade de Língua Portuguesa e do Brasil, que fica na cidade de Redenção, e nós tivemos na Unilab um prédio que foi feito com dinheiro público, que se gastou mais de 30 milhões de reais nesses 4 blocos de prédio, que fica na encosta de uma serra, e nós estamos tendo dificuldades lá agora, porque os prédios estão abandonados, novos, senador Romário e senadora Leila, novíssimos. Eu entrei agora, semana passada, negócio de alto nível. São 4 mil, se eu não me engano, 4 mil residências para universitários, que está parado, não foi nem inaugurado e não tem previsão, porque está colado numa serra. Então, qualquer deslizamento que aconteça, pode acontecer uma tragédia. E eu vim com essa missão aqui em Brasília, construir os canais. E o senador Portinho me convida, né? E para mim vai ser um aprendizado também para outros problemas que tem no Brasil com relação a isso, né? Evitar outras tragédias. Então, eu quero agradecer essa oportunidade. Estarei no Rio de Janeiro na semana que vem. Já fizemos aqui a compra das passagens e estaremos juntos, né, nessa tarefa que eu tenho certeza que vai ser exitosa, porque quem está no comando são pessoas extremamente capacitadas, dedicadas, comprometidas, né? E a gente, eu, senadora Leila, senador Espiridião Amin, senador Wellington Fagundes, vamos trabalhar aí no limite das nossas forças para ajudar, né? Então, o Rio de Janeiro, a gente tem que reconhecer, né, senadora Leila, é o cartão postal do Brasil, né? O Brasil Império lá, né? Então a gente tem uma dívida muito grande, né, com esse país. Senadora Leila também tem uma história no esporte com um grande clube, que é o Flamengo, de lá. E a gente, eu tenho certeza que tem um coração, não é só a mente, não. O nosso coração vai estar entregue aí nesse trabalho. Eu espero que Deus nos intua, nos guie, nos conduza para que a gente faça o melhor para esse povo que vive muito do turismo, né? Eu não conheço muito Petrópolis, já passei em minha infância, a adolescência, mas ali em Teresópolis eu lembro bem, porque a sede da CBF, né, do centro de treinamentos da CBF, e aqui o nosso presidente tem uma história, muitas histórias interessantes lá, e aquilo aquilo é muito especial, aquele local é muito especial, e que Deus nos guie e nos conduza nesse trabalho. Muito obrigado. Obrigado pelas palavras. Senadora Leila, quer falar? Rapidamente, presidente. Bom, primeiro, cumprimentar, né, os 3 senadores que estão aqui presentes, senador Romário, presidente dessa comissão, nosso relator, né, Carlos Portinho, assim, o nosso vice também, nosso querido senador Eduardo Girão. Bom, eu quero agradecer a indicação do meu nome como representante da bancada feminina. Portinho, foi muito, muito feliz essa observação, que é um olhar realmente diferente, né? Nós vamos poder trabalhar os efeitos dessa tragédia, principalmente nas crianças, nos jovens, nas mulheres, nas famílias, como você falou. Quero te parabenizar pelo plano de trabalho que foi apresentado, Portinho, que é além da atenção mental, né, essa questão da política habitacional, né? Qual que é a preocupação realmente dessas mulheres, né, com as suas famílias? É justamente dar segurança a elas e suas famílias. E essa questão da política habitacional é um nome não só na região de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil. Então, assim, vamos dar o nosso melhor para esta comissão. Lembrando a vocês que, claro, tem uma relação maravilhosa, muito próxima com o Rio, porque eu joguei no Flamengo durante muitos anos, mas também o meu único filho é carioca. Então, assim, a minha relação com o Rio, ela se torna até uma coisa meio... uma coisa meio maternal até. A minha relação com o Rio, com a torcida, com o povo carioca é muito próxima. E falando sobre trabalhos, de temas, né, meio cascudos, como o senador Girão falou, peguei sim a alienação parental, que foi um grande desafio para mim, mas também a gente apresentou o PL 550, que foi justamente fruto das tragédias, né, das experiências trazidas ao Senado Federal,
das tragédias de Mariana e Brumadinho, que foram os atingidos por barragem. Esse nosso PL se originou a Lei 12.334, que justamente reforça a efetividade das políticas, né, de segurança de barragem. Isso é uma lei que eu tenho muito orgulho, a lei do stalking. Então, assim, vocês podem contar, assim, como representante da bancada, certamente as mulheres irão acompanhar, as mulheres dessa casa, né, muito com a minha presença ali dentro, e eu agradeço. Vamos trabalhar, já parabenizando mais uma vez o Portinho, por esse plano de trabalho, que eu tenho certeza que o nosso trabalho vai ser muito profícuo, vai ser sério, vai ser muito rápido, mas certamente nós traremos alguns resultados e soluções importantes para esse cenário, que todo ano, passa ano e entra ano. Acho que o Romário, nosso presidente, falou certo, né? Isso é histórico, não é só no município de Petrópolis, mas no Brasil a gente vê ano após ano em vários estados brasileiros sofrendo com essas tragédias de enchentes, desabamentos, enfim. A gente tem que se debruçar como parlamentares que representam os seus estados, mas, enfim, nós somos senadores, nós temos que dar uma solução para isso, ou pelo menos buscar e apresentar num esforço conjunto. Não só o Senado Federal, mas estados, União, municípios, todos nós temos que trabalhar em conjunto. Então, vamos trabalhar, vamos arregaçar as mangas e vamos dar resultado. Parabéns a todos. Obrigado aí ao senador Eduardo Girão, à senadora Leila, ao senador Amin, ao senador João Paulo, ao senador Wellington Fagundes. Eu, Portinho e Flávio, como representantes aqui do nosso estado, estamos bastante felizes e para todos nós é uma grande honra, um prazer poder trabalhar com vocês. Eu tenho certeza que juntos vamos fazer um excelente trabalho e esse trabalho será fruto de resultados positivos e que futuramente eu tenho certeza que esse trabalho dará exemplos para outras situações que ocorreram, que ocorrem e poderão ocorrer no nosso país. Coloque em votação o plano de trabalho apresentado pelo senador Portinho. Aqueles que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Não havendo mais oposição de senadores presentes, coloco também em votação extra pauta o requerimento 1/7 de 2022, de autoria do senador Portinho. 1. Requer a realização de diligência externa em Petrópolis, Rio de Janeiro, com o objetivo de fazer uma visita em loco, a ser realizada no dia 17/3/22, nas áreas afetadas pela chuva. Segundo requerimento, requer a realização de audiência pública com os convidados do Estado no requerimento, com o objetivo de discutir sobre a prevenção, proteção de encostas e estudo geológico. Terceiro requerimento, requer a realização de audiência pública com os convidados do Estado no requerimento, com o objetivo de discutir sobre a habitação aos que foram afetados pelas chuvas ocorridas no município de Petrópolis. Quarto, requer a realização de audiência pública com os convidados do Estado no requerimento, com o objetivo de debater o diagnóstico, o impacto da cadeia construtiva e os repasses de recursos a ser realizado na Câmara Municipal de Petrópolis. 5. Requer a realização de diligência externa a ser realizada na Câmara de Petrópolis, Municipal de Petrópolis, com o objetivo de debater o diagnóstico, o impacto da cidade construtiva e os repasses de recursos. 6. Requer informações acerca da relação de terrenos aptos para a construção habitacional no município de Petrópolis, Rio de Janeiro, em lugar seguro, ainda que de propriedade ou na posse de terceiros. E o último requerimento, o 7º, requer que sejam prestadas pelo senhor ministro do Estado de Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, informações sobre o mapeamento de encostas e áreas de risco do município de Petrópolis. Para encerrar, se não há mais nada a declarar, não havendo mais nada a tratar, eu declaro aqui encerrada essa presente reunião e vamos aos trabalhos. Boa sorte para todos nós.